Olá para quem acompanha a nossa imersão de hoje. Hoje a gente vai mergulhar numa análise de um material extenso e, honestamente, verdadeiramente fascinante. Uhum. Um texto que tenta responder uma das perguntas mais antigas, complexas e debatidas da nossa história inteira. Afinal, Jesus de Nazaré realmente existiu? Essa é a grande questão. Exato. E a base para o nosso papo de hoje é uma transcrição super detalhada de uma pesquisa que cruza história antiga, arqueologia de ponta e até teologia pura para tentar decodificar essa figura central da humanidade. Mas olha, antes da gente dar o primeiro passo nesse oceano de informações, é vital estabelecer a regra de ouro desta nossa análise aprofundada de hoje. Com certeza, muito importante lembrar disso. O nosso objetivo aqui é fazer uma dissecação totalmente imparcial dos argumentos e dos dados que estão nesse material original. A missão desta imersão não é de forma alguma provar absolutamente nada nem refutar a fé de ninguém. Exato. A gente não está aqui para endossar crenças cristãs, judaicas, islâmicas ou posições ateístas. O que a gente vai fazer é olhar de forma 100% neutra para entender como os pesquisadores estruturam a tese sobre a existência histórica dessa figura e qual é o impacto teológico que essa narrativa propõe. É puramente um exercício de análise textual e histórica. O terreno está perfeitamente preparado, então. E o gancho inicial que levanta essa discussão na pesquisa é muito provocativo. Pensa nas seguintes estatísticas. Mostram que mais de 80% dos brasileiros se dizem cristãos de alguma denominação. É um número massivo. Massivo. Mas quantas dessas pessoas, e até de quem nos ouve agora, já pararam para se questionar de forma crítica, analítica, se tudo isso poderia ser uma colossal invenção? Pois é. O argumento do texto nos instiga a pensar: e se a figura chamada de o caminho, a verdade e a vida for o maior engano já arquitetado? Afinal, impérios caíram, pessoas dedicaram vidas inteiras, enfrentaram martírios terríveis, guerras foram travadas por causa dessa história? Ok, vamos desempacotar isso. O argumento começa quebrando uma enorme expectativa sobre o que é o consenso acadêmico hoje em dia, né? Sim, e o que é fascinante aqui é como a pesquisa aborda o conceito de negacionismo histórico. Negacionismo histórico, exato. É porque, entre os pesquisadores, historiadores seculares e arqueólogos modernos, a existência de um homem judeu chamado Jesus, que viveu lá na região da Galileia há cerca de 2000 anos, é tida como um fato praticamente inegável. E isso surpreende muita gente fora da academia. Demais. A tese central aponta que duvidar da existência histórica dele, se a gente aplicar os mesmos critérios rigorosos que usamos para o resto da antiguidade, isso nos obrigaria a rasgar boa parte dos livros de história. A gente teria que duvidar de figuras cujas existências a humanidade toma como fatos absolutos. Essa analogia com outras figuras históricas me chamou muita atenção no texto. Pega o caso de Sócrates, por exemplo. Bom exemplo. A gente não tem nenhum osso de Sócrates, nenhuma ruína da casa dele, nenhum único papiro escrito diretamente pela mão dele. Nada. Tudo que sabemos sobre Sócrates vem de relatos de contemporâneos tipo Platão ou discípulos. Exato. O mesmo vale para Pitágoras, cuja documentação contemporânea é quase poeira. Sim. E mesmo com essa escassez toda, ninguém em sã consciência questiona que eles existiram e andaram pela terra. Mas quando se trata de um carpinteiro da Galileia, a régua de exigência parece ser outra. Agora, para além dos textos religiosos, existem registros de pessoas que não tinham o menor interesse em criar uma nova religião. Olha, a resposta da história secular para isso é bem contundente. Existem registros de historiadores, burocratas, políticos do Império Romano que, na verdade, detestavam a nova seita que estava surgindo. Gente que queria mais é que eles sumissem. A mais alta patente. E escrevendo no ano 56 da nossa era, Bem perto dos acontecimentos. muito perto, Tácito confirmou em seus anais que um homem chamado Cristo sofreu a penalidade máxima, a crucificação, sob o governo do prefeito Pôncio Pilatos. E isso durante o reinado do imperador Tibério. E o tom dele não é nada amigável no texto, né? Nem um pouco. Ele descreve isso num tom de profundo desprezo, relatando como o imperador Nero usou esses primeiros cristãos como bodes expiatórios para aquele grande incêndio de Roma. É uma fonte externa, estritamente burocrática e totalmente hostil.
atestando a crucificação como um fato administrativo do Império. É impressionante pensar que a burocracia romana, com toda a sua frieza calculista, acabou se tornando uma testemunha ocular indireta. Pois é. Burocracia não parava por aí, né? Eu imagino que outros governadores romanos deviam estar bastante confusos com esse movimento surgindo do nada nas províncias. A confusão administrativa era muito real. Outro documento que a análise disseca é uma troca de correspondências oficial de Plínio o Jovem. Ah, o governador da Bitínia. Isso mesmo. Ele escreveu diretamente ao imperador Trajano pedindo conselho sobre o que fazer com essa população. Plínio detalha no relatório oficial como esses indivíduos costumavam se reunir clandestinamente, antes do amanhecer, para cantar hinos a esse Cristo, e o texto diz como se fosse um deus. Clandestinamente porque era um crime, basicamente. Exato. E o que mais chocou o governador romano e que ficou registrado para a posteridade foi a obstinação inflexível daquelas pessoas. Elas não cediam. De jeito nenhum. O relato mostra que elas preferiam ser torturadas e executadas a simplesmente amaldiçoar o nome do fundador da seita ou adorar a estátua do imperador, que era a exigência legal da época. Nossa! Nós temos, então, essa visão do império opressor de fora. Mas e quanto à elite local? A própria narrativa bíblica fala de um atrito constante, muito perigoso, com as autoridades judaicas da época. Existe algum registro histórico vindo do próprio povo judeu que não seja cristão? Tem sim, e esse é um dos pontos mais debatidos na historiografia antiga. A análise mergulha fundo no trabalho de Flávio Joséfo. O historiador judeu. Exato. Nascido no ano 37 d.C., ou seja, apenas uns 7 anos após a data estipulada para a crucificação. Ele escreveu uma obra monumental chamada Antiguidades Judaicas. Mas aí tem uma polêmica gigantesca com o texto dele, não tem? O texto de Joséfo sobre Jesus parece tão explicitamente devota que praticamente todos os estudiosos sérios acreditam que ela foi adulterada. Adulterada por quem? Por escribas cristãos séculos depois, para fazer o historiador judeu soar como um crente. Nossa, o que seria um tiro no pé gigantesco para a credibilidade do relato, né? Se os copistas alteraram o texto para deixar ele mais santo, como é que a pesquisa resolve esse impasse histórico de separar o que o Joséfo realmente escreveu das inserções posteriores? A solução que o material traz veio de uma descoberta fenomenal. Existe uma versão árabe antiga desse mesmo texto, que foi preservada nos escritos de um bispo chamado Agápio de Herápolis. Ah, uma versão que escapou das edições europeias? Precisamente, e os especialistas consideram essa versão muito mais limpa e fiel ao original de Joséfo, sem essas maquiagens teológicas posteriores. E olha que interessante, ela descreve de forma bem neutra, meio distante, sabe? Quase jornalística, que havia um homem sábio, de boa conduta, chamado Jesus. Bem mais contido. Muito mais. O texto diz que ele atraiu discípulos judeus e de outras nações, cita que Pilatos o condenou à crucificação e relata que os discípulos originais não o abandonaram após a morte, alegando pela região que ele havia aparecido vivo 3 dias depois. E o relato termina com um tom de dúvida histórica, dizendo apenas talvez ele fosse o Messias. Super neutro. E tem também menções a outras figuras conhecidas, né? Sim, Joséfo documenta como um fato corriqueiro a execução de Tiago, identificando ele claramente nos registros judaicos como irmão de Jesus. E também narra com riqueza de detalhes a prisão de João Batista por Herodes. Bom, isso cobre os historiadores que tentavam relatar os fatos para o Império ou para a posteridade. Mas e os inimigos declarados da narrativa? Aqueles líderes religiosos que queriam ele morto a todo custo, eles deixaram alguma coisa escrita? O argumento avança justamente para explorar a coleção de textos judaicos fundamentais conhecida como o Talmud. Certo. A pesquisa ressalta que o Talmud menciona um indivíduo chamado Yeshu, que é Jesus em hebraico, sendo enforcado ou pendurado na véspera da Páscoa judaica sob acusações pesadíssimas de praticar feitiçaria e desviar o povo de Israel. Feitiçaria. E qual a importância de uma acusação dessas para os historiadores? A grande sacada teórica aqui, citando o teólogo e pesquisador Robert Van Foors no material,
é analisar a psicologia da oposição antiga. O silêncio é ensurdecedor. Nem mesmo os rabinos mais ferrenhos e inimigos do cristianismo nos primeiros séculos ousaram negar a existência física dele. Eles atacavam as ações dele, diziam que os milagres eram truques de magia, que ele era um herege, mas nunca, em nenhum documento, eles disseram esse homem é um mito, uma invenção. Faz todo sentido. Eles lidavam com a existência e a execução dele como fatos concretos e irrefutáveis no debate público da época. Eles só discordavam do significado, não do fato. Exatamente. Olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante para mim. A gente acabou de varrer as bibliotecas da antiguidade, os pergaminhos, os relatos escritos. Mas palavras no papel podem ser debatidas infinitamente. A pesquisa, em determinado momento, sai das bibliotecas e vai para o deserto, com as mãos na terra. Passamos para as provas físicas, para a arqueologia. A cultura material. Isso. Obviamente, a gente não vai encontrar uma fotografia de 2000 anos atrás. Mas como a terra física do Oriente Médio reage a essas histórias? A arqueologia atua como a grande fiadora do cenário. Se a gente conectar o estudo da história antiga com a cultura material, validar o palco das ações e comprovar a existência dos atores secundários, isso fortalece imensamente a credibilidade do texto principal. Dá um peso de realidade. Muito. Durante muito tempo, lá no século XIX e início do XX, havia uma corrente crítica fortíssima que duvidava até mesmo da existência de Pôncio Pilatos. Argumentava-se que, fora do Novo Testamento, esse suposto governador simplesmente não existia nos registros de pedra. Até que isso mudou drasticamente em 1968. eu imagino que a pá de algum arqueólogo bateu em algo muito importante. Literalmente, durante as escavações na antiga cidade de Cesareia Marítima, os arqueólogos desenterraram um bloco de calcário que ficou conhecido mundialmente como a Pedra de Pilatos. Incrível! Nela, havia uma inscrição monumental dedicatória perfeitamente clara e inegável, dizendo Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. O chão, de repente, confirmou o papel da burocracia de forma tangível. É a poeira da história validando a tinta dos escribas. E a pesquisa também menciona artefatos muito peculiares ligados a sepultamentos, os ossuários. Como é que essas caixas de pedra ajudam a montar esse quebra-cabeças? Os ossuários revelam um costume funerário extremamente específico da elite de Jerusalém daquela exata época. Como funcionava? Eram caixas de calcário esculpidas para guardar os ossos dos falecidos depois que o corpo já havia se decomposto em uma caverna. A análise destaca duas descobertas arqueológicas de impacto global. A primeira, na década de 90, foi o encontro de uma tumba espetacular contendo o ossuário ornamentado do sumo sacerdote Caifás. Caifás, que é ninguém menos que o líder religioso que, segundo os relatos, presidiu o julgamento noturno que condenou Jesus. Ele mesmo. E a segunda descoberta, que veio a público em 2002, foi um ossuário mais simples que carrega uma inscrição devastadora em aramaico dizendo Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Eu lembro que quando isso saiu nas notícias, houve um debate enorme se essa inscrição não seria uma fraude moderna feita por um falsificador habilidoso. A análise aborda essa polêmica? Aborda detalhadamente. A controvérsia foi intensa, mas a pesquisa aponta que os peritos em paleografia entraram em cena. Que são os especialistas em escritas antigas, certo? Isso. Cientistas dedicados a decifrar, datar e autenticar caligrafias, técnicas de gravação e inscrições. Eles analisaram a pátina. O que é a pátina, exatamente? É aquela camada microscópica de sujeira, minerais e envelhecimento que se acumula na pedra e dentro dos sulcos das letras ao longo de milênios. Não tem como falsificar isso perfeitamente. E o consenso de muitos institutos e museus foi defender a autenticidade da gravação como sendo genuinamente do século I. É uma evidência física espetacular de pessoas que orbitavam o núcleo da narrativa. E essa validação se estende aos lugares e cenários, não apenas às pessoas. O material cita lugares lendários que pareciam fábulas. Eu lembro da menção ao tanque de Siloé. Um caso clássico de ceticismo que foi derrubado. Pois é. Nos textos bíblicos, tem um relato famoso de que um homem cego de nascença foi curado e enviado para lavar o rosto nesse tanque específico. E por séculos ninguém sabia onde isso ficava. A geografia de Jerusalém
foi destruída e reconstruída inúmeras vezes, o que torna o trabalho arqueológico um verdadeiro pesadelo. Por muito tempo, estudiosos achavam que o tanque de Siloé era apenas uma metáfora espiritual do autor do texto. Até que precisaram consertar um esgoto. Exatamente. Escavações relativamente recentes para consertar um cano de esgoto na Cidade Velha revelaram degraus de pedra imensos. O que eles desenterraram foi um reservatório monumental, do período exato do Segundo Templo. O palco estava lá, exatamente onde o texto dizia que estava, escondido sob toneladas de lama e séculos de esquecimento. Falando em destruição e no Segundo Templo, a pesquisa faz uma ponte incrível com uma previsão de ruína. O texto narra que Jesus, olhando para a grandiosidade do Templo de Jerusalém, afirmou que dias viriam em que não restaria ali pedra sobre pedra. Uma previsão pesada. Muito. E a arqueologia mostra uma cicatriz aberta dessa previsão na cidade. A cicatriz do ano 70 d.C. Naquele ano, para esmagar uma rebelião judaica, o exército romano, sob o comando do futuro imperador Tito, simplesmente devastou a cidade. Destruição total. Eles colocaram fogo no santuário e empurraram os blocos colossais de pedra para fora das muralhas de contenção do monte do templo. A transcrição enfatiza o impacto visual dessa violência. Essas pedras gigantescas, pesando toneladas cada uma, ainda estão lá hoje. Amontoadas na rua. Sim, repousam amontoadas na rua de baixo, afundadas no calçamento original, exatamente como caíram há quase 2000 anos. Estão visíveis para qualquer pessoa que visite as escavações adjacentes ao Muro das Lamentações, atestando a fúria romana relatada pelos historiadores e a previsão registrada nos textos religiosos. É um peso histórico esmagador. Mas a nossa análise faz uma transição profunda aqui. A gente estabeleceu os pergaminhos, os governadores romanos, as caixas de ossos e as pedras derrubadas. Mas ossos e pedras não explicam a revolução cultural e espiritual que tomou o globo. De fato, não explicam o porquê. Pintam um quadro de tensão política insuportável. Os judeus estavam sendo esmagados pela bota de ferro do Império Romano. Eles imploravam aos céus por um Messias, mas, pelo que a tese propõe, eles esperavam uma espécie de general invencível, um rei guerreiro para iniciar uma revolução sangrenta e expulsar os romanos. E a dissonância cognitiva da população diante da figura que se apresentou é um ponto central do argumento do texto. O povo aguardava glória, força bélica e independência política imediata. A narrativa, em total contraste, apresenta um homem que não lidera exércitos, mas que entra na capital montado num burrinho. Totalmente o oposto da expectativa. Sim, uma figura que prega o amor incondicional, o perdão aos inimigos romanos e que, de forma muito perigosa, bate de frente com a hipocrisia, a corrupção e os privilégios da própria elite religiosa judaica no templo. Ele irritou todo mundo. Basicamente, a tese propõe que essa postura radical e contracultural foi o que uniu interesses opostos. As autoridades romanas queriam manter a ordem e os líderes religiosos queriam silenciar uma ameaça ao seu status quo. O resultado inevitável foi a condenação. Mas por que essa narrativa específica de um salvador derrotado na cruz ganhou tanta força em vez de desaparecer como a de tantos outros rebeldes crucificados? É aí que a pesquisa nos leva a um quebra-cabeças literário assustador, com profecias escritas séculos, às vezes milênios, antes do nascimento desse homem. Como essas peças milenares se encaixam para dar sentido a essa história? Se conectarmos isso à grande teia narrativa do texto bíblico, a genialidade da estrutura argumentativa da pesquisa é mostrar que os livros antigos operam através de prenúncios contínuos. É um design de antecipação muito complexo. Desde o comecinho. Desde o livro de Gênesis. Logo após a queda da humanidade, há uma promessa obscura de que a semente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. Sobre a ótica teológica apresentada na pesquisa, isso representa a derrota definitiva e fatal do mal. Mas, no processo, a serpente morderia e feriria o calcanhar desse descendente. Que é interpretado como a dor excruciante, porém temporária, da crucificação. Exatamente. Essa engenharia narrativa antiga
complexa demais. A analogia com a história de Abraão e Isaac, que a pesquisa levanta logo em seguida, me deixou sem palavras. É uma das histórias mais polêmicas do Antigo Testamento, onde Deus pede a Abraão que sacrifique seu próprio filho amado no topo de uma montanha. Uma narrativa fortíssima. E quando o garoto, o Isaac, pergunta ao pai onde está o cordeiro para o sacrifício, Abraão dá uma resposta enigmática dizendo que Deus proverá para si o cordeiro. E no fim, um carneiro preso pelos chifres assume o lugar do garoto no altar. Como a pesquisa conecta isso ao primeiro século? A justaposição de detalhes geográficos e narrativos que o autor faz é assustadora de tão precisa. A análise aponta que Abraão foi instruído a ir para a região do Monte Moriá. Milênios depois, essa mesma cadeia de colinas se tornaria a cidade de Jerusalém, abrigando o Calvário. A mesma localização geográfica. A mesma. Na narrativa antiga, Isaac carrega a lenha pesada nas costas, subindo um monte em direção ao próprio sacrifício, um paralelo inegável com Jesus carregando as vigas de madeira da cruz pela mesma geografia. A tese conclui que a promessa de Abraão ressoa milênios depois, a divindade finalmente proveu o cordeiro definitivo que assumiria o lugar da humanidade no altar da justiça. Isso nos leva aos Salmos, e eu confesso que ler a análise do Salmo 22 foi profundamente perturbador. A pesquisa foca especificamente nesse texto escrito pelo rei Davi quase 1000 anos antes dos eventos do primeiro século. E o mais bizarro é que o texto descreve uma execução pública séculos antes do Império Romano sequer ser fundado e inventar a crucificação como método de terror e pena de morte. Esse texto é considerado por muitos teólogos e historiadores da literatura antiga como o ápice da profecia messiânica. O autor do material argumenta que o rei Davi descreveu sintomas fisiológicos viscerais de uma crucificação com precisão cirúrgica. Sim, ele fala de sintomas médicos mesmo. O poema relata a sensação de ter todos os ossos desconjuntados, que é o que acontece com os ombros de um crucificado devido ao peso do corpo pendurado. Descreve o coração derretendo-se como cera devido ao colapso cardiovascular. Cita a língua seca colada ao céu da boca, evidenciando a desidratação extrema e o choque hipovolêmico. E tem os furos, né? Fala explicitamente de mãos de pés perfurados e de um grupo de espectadores ao redor rindo e zombando do sofrimento. O texto chega a prever o detalhe mesquinho de que os executores repartiriam as roupas do condenado por meio de um jogo de sorteio ali mesmo no local da execução. E é exatamente a primeira linha desse poema sombrio que Jesus supostamente grita a plenos pulmões enquanto está morrendo na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? A análise deixa muito claro que esse não foi um grito de desespero improvisado ou perda de fé. Não, de forma alguma. Foi o cumprimento literal, a citação referencial dessa profecia antiga para quem estivesse assistindo. O que nos conduz ao grande clímax da argumentação do material. Então, o que tudo isso significa, afinal? Qual é o X da questão? Por que a tese insiste que o desfecho precisava ser tão brutal, tão horrível que, como cita a pesquisa, lembrando do profeta Isaías, o homem ficaria tão desfigurado que as pessoas esconderiam o rosto para não olhar para ele? O material dedica toda a sua conclusão para tentar sintetizar essa lógica teológica complexa. Afinal, qual é a mecânica do porquê desse sacrifício? Os defensores dessa visão de mundo argumentam que o sofrimento físico extremo, o sangue e os pregos, formam apenas a camada superficial e visível do evento. A engrenagem oculta girando por trás disso é o conceito imutável da justiça divina. A justiça que exige pagamento. Sim, a premissa apresentada estabelece um dilema legal e moral irresolvível para o universo. Se a divindade é concebida como um juiz perfeitamente justo, bom e santo, ela não pode, sob nenhuma hipótese, simplesmente ignorar o mal. Ela não pode varrer a corrupção e os crimes da humanidade para debaixo do tapete. Faz sentido se a gente pensar no nosso sistema legal. Exato. Pense no mundo real. Se um juiz humano solta um assassino confesso, dizendo apenas "eu te perdoo e te amo", sem aplicar nenhuma pena, esse juiz não é bondoso. Ele é corrupto e profundamente injusto com as vítimas. A regra inquebrável imposta nessa narrativa cosmológica é que o salário do pecado é a morte. Toda infração moral,
toda a maldade cometida na história gera uma dívida que exige um pagamento severo. A lei moral exige que a punição caia sobre alguém. A balança precisa ser equilibrada. Então, a pergunta central da teologia que a pesquisa explora é: como a divindade pode ser infinitamente amorosa a ponto de querer perdoar e salvar a humanidade, mas simultaneamente ser infinitamente justa a ponto de não poder quebrar a própria lei cósmica e deixar o mal impune? É um paradoxo incrível. E a resposta que a narrativa constrói ao longo de milênios é o conceito de substituição penal. Lembramos do cordeiro da primeira Páscoa judaica lá no livro de Êxodo, cujo sacrifício e sangue nos umbrais das portas protegiam as famílias da morte no Egito. Esse conceito encontra seu eco final e definitivo na cruz. O argumento afirma que Jesus, sendo a única vida humana sem infrações morais, atua voluntariamente como o cordeiro perfeito e aceita receber o peso e a pena máxima da justiça no lugar dos verdadeiros culpados. E sob essa ótica teológica, a pesquisa confere um significado profundamente aterrorizante para aquele grito de abandono final. O autor propõe que o grito de "por que me desamparaste" não foi motivado apenas pela agonia física do metal rasgando os nervos. O sofrimento ia muito além do físico. Naquele exato instante narrativo, invisível aos olhos romanos, o personagem central estaria recebendo sobre os próprios ombros toda a carga de culpa de todos os crimes, abusos, mentiras e atrocidades cometidas na história humana. Ele teria se tornado o epicentro de toda a sujeira moral do mundo. O peso e a repulsa de carregar isso seriam tão imensos que, pela primeira e única vez na eternidade, a face do Criador precisou se afastar dele momentaneamente. É uma construção dramática com uma intensidade psicológica e teológica assombrosa. É, sem dúvida, o ápice conceitual do material analisado. Nessa visão, a justiça inegociável teria sido totalmente satisfeita com o pagamento da dívida. A pena teria sido cumprida integralmente, e o mal primordial, representado por aquela serpente sorrateira do livro de Gênesis, teria tido sua cabeça definitivamente esmagada nesse ato paradoxal de sacrifício e substituição. Uau! É uma quantidade massiva e densa de informações para a gente processar. Para amarrar tudo o que exploramos hoje, independentemente da matriz de crença de quem nos ouve, seja a nossa audiência religiosa, agnóstica ou ateia, a pesquisa analisada constrói um argumento inegavelmente sofisticado. Com certeza, uma tese muito bem amarrada. O material pega relatórios frios de historiadores e burocratas romanos, cruza com descobertas incríveis de arqueólogos suando sob o sol do deserto para desenterrar pedras e ossos e costura tudo isso com dezenas de textos poéticos e proféticos milenares. Tudo com um único propósito: tentar explicar racional e historicamente como um simples carpinteiro da periferia da Galileia conseguiu o feito inédito de dividir a linha do tempo da história humana ao meio. E todo esse vasto exercício de análise levanta uma reflexão muito prática e aplicável para os nossos dias. Nós vivemos imersos numa era de absoluta sobrecarga de informações, onde verdades fabricadas, narrativas distorcidas e fatos colidem no nosso celular o tempo todo. Olhar com calma para como o passado distante é investigado nos ensina muito. Alfabetização midiática e histórica, no fundo. Isso mesmo, a necessidade de saber ler nas entrelinhas, a paciência metodológica de cruzar documentos de fontes hostis com dados de fontes amigáveis e o rigor de separar o que é um dado histórico escavado no chão do que é o significado filosófico atribuído a ele. Tudo isso é um exercício vital de pensamento crítico que falta muito hoje em dia. Mostra de forma clara o quão complexo e trabalhoso é determinar o que é verdade, especialmente quando o tempo, a erosão e os interesses políticos tentam apagar os vestígios da história. Com toda certeza. O pensamento crítico é a melhor ferramenta de escavação que temos. E essa ideia de investigar o tempo me deixa com uma última provocação. Uma semente intrigante para nossa audiência mastigar e refletir sobre o nosso próprio futuro enquanto sociedade. Manda lá. Pensem comigo.
Se a figura mais documentada, debatida, amada e odiada da história humana antiga precisou de milhares de anos para que seus artefatos físicos fossem desenterrados e para que os textos a seu respeito fossem decodificados com a tecnologia moderna, o que será que os arqueólogos e historiadores do ano 4000 vão entender completamente errado sobre a nossa complexa sociedade de hoje, baseados apenas nas poucas embalagens plásticas e fragmentos de servidores que deixarmos para trás? É uma provocação excelente que coloca nossa suposta onisciência em perspectiva. A história humana, no fim das contas, sempre será um gigantesco quebra-cabeças com várias peças faltando e outras desgastadas pelo tempo. O desafio contínuo para qualquer mente pensante é manter os olhos bem abertos, evitar dogmatismos fáceis e manter a mente sempre disposta a questionar o que parece estabelecido. Falou e disse. Continuemos buscando entender o mundo, questionando as narrativas prontas, escavando pacientemente tanto os mistérios do passado quanto os do presente. Ficamos por aqui. Até a nossa próxima imersão analítica. Um grande abraço a todos para quem está acompanhando e continuem sempre curiosos.